Oi, pessoal, tô aqui de volta. Acabei de fazer uma live, mas chegou uma notícia aqui impressionante que eu preciso passar para vocês. A gente vive numa época de Star Trek que tem muita coisa acontecendo, então toda hora tem notícia nova, né? O Trek Movie acabou de publicar uma reportagem, aqui uma matéria com o Terry Matalas, que é o showrunner de Star Trek Picard, abrindo o jogo, falando o que tem nessa temporada, né? E eu já vi que tem umas coisas aqui que me desagradaram bastante, tem outras que são legais, né? Primeira delas, né, o que ele está dizendo? Está se trazendo de volta aquela sensação naval, né, lá dos filmes do Nicolas Meyer, lá da série clássica, né, aquela nave que parece um submarino, né, aquela questão militarista, a qual o Gene Roddenberry era contra, era uma das brigas que ele tinha com o Nicolas Meyer durante o filme A Era de Khan, né, e depois no 6, que é os dois dirigidos pelo Meyer, ele traz sempre aquele tom militarista, né, da frota estelar. Então já no começo do trailer tem aquele velho apito, né, naval para anunciar o almirante e o capitão na ponte, né? Então ele está dizendo o seguinte, que sim, a visão dele é essa, que são militares. E não é, não. A frota estelar, eles não são militares na acepção que a gente conhece hoje em dia. Existe sim as patentes, existe uma função militar, mas eles não são somente militares, muito pelo contrário, né? Então, não são militares como a gente conhece hoje em dia. E parece que o Terry Matalas deve ser um grande fã do Nicolas Meyer, e está trazendo de volta, né, essa questão da militarização aí da frota estelar de uma maneira que eu não acho que seja legal, né? Ele fala também sobre a Seven, né? Que a Seven agora está na frota e que é um grande conflito para ela, né? Porque ela foi rapidamente, né, introduzida na frota estelar, então ela está ainda naquela questão de saber se pertence ou não, né? A frota ainda está procurando entender qual é o papel dela dentro da frota estelar, né? Ele fala sobre o capitão da Titan, o personagem capitão da Titan. Ele diz que ele vai ser um favorito dos fãs. Vamos ver, eu não senti firmeza naquela cena que aparece no trailer, não simpatizei com ele. Simpatizei mais com o outro, com o Spillers, que é o que trabalha numa espécie de Médicos Sem Fronteiras, com a doutora Beverly Crusher, né? É, mas então ele diz que esse personagem vai ser um dos favoritos dos fãs, né? Não sei se vai rolar isso, pelo menos não, acho que não da minha parte, né? Ele diz também que a temporada 3 tem muito mais ação do que as duas primeiras temporadas. Eu acho que isso pelo trailer já dá para ter uma boa noção, né? E geralmente, quanto mais ação, né, diametralmente oposto tem a reflexão, né? Então, mais ação, menos reflexão. Vamos ver, né, se eles conseguem conjugar as duas coisas, porque são dois fatores importantes, né, e que pertencem, e estão no DNA de Star Trek, né? A outra coisa é a seguinte, né, tem uma disputa aí de egos, né, entre militares, o cara está forçando a mão nessa questão dos militares, né, de ter dois capitães dentro da USS Titan, né, que seria o capitão de fato, que é esse personagem que não tem o um nome ainda, e o Riker, né, que aparece ali no trailer dentro da Titan junto com o Picard. Quer dizer, tem muitos cozinheiros nessa cozinha, né? Então talvez tenha algum conflito em torno disso que particularmente não acho que seja algo muito interessante, né? E ele diz que essa é uma questão que está desde o início até o fim na temporada, né? Outra coisa importante aqui que ele diz é que o Worf, ele está no... Isso sim eu acho interessante, espero que seja bem feito, que o Worf ele está lidando ainda com as consequências da guerra Dominion, né? Então o plot principal, né, a trama principal da temporada tem de pano de fundo a guerra Dominion e as suas consequências, né? Ele fala também na Enterprise F, que vai aparecer, não é o foco da temporada. A Titan é a nave principal. A Enterprise F vai aparecer, mas ela não é o foco, né? Ela vai aparecer em momentos importantes, diz o Terry Matalas, né? Mas que o elenco dessa próxima geração que ele tem na sua mente, que não tem nada ainda resolvido, não está em produção, mas ele tem essa ideia, ele quer que isso seja feito, ele deve estar lutando para fazer isso, né? A tripulação da Enterprise F não seria da próxima geração, mas o elenco, né, a tripulação que vai aparecer na USS Titan, né, que seria essa nova geração, né, nova geração
que ele pretende que seja feita depois de Picard, né, seguindo aí a trilha de Picard, e com personagens que podem vir na cabeça dele. Tudo isso é hipotético, que podem vir de Voyager e de Deep Space Nine. E aí realmente eu acho interessante fazer uma nova série que se busque personagens como a Kira, por exemplo, né? Eu acho que seria muito importante trazer Beijo, trazer o Buraco de Minhoca novamente para uma série de Star Trek, né? Ele fala do Ed Spillers, que é esse personagem que eu estava falando. Ele é um tripulante da nave da Beverly Crusher, ele revela aqui, e ele é um membro desse grupo meio que Médicos Sem Fronteiras, né, que está ajudando planetas da Federação que são esquecidos, né, pela frota estelar. O que mais que ele fala aqui? Diana Troy, né? E aí quando ele comenta sobre a Diana, ele diz que não vai ser um monte de histórias, né, assim, desconexas sobre cada um dos personagens, não, mas são todas histórias de cada um deles que se interconectam, né, e contam uma mesma história, né, um sentido assim principal da temporada, mesmo que cada um apresente um pouquinho assim da sua história, né. A nova jornada de Raf Music, ele fala, né? Ele diz o seguinte, que eles reinventaram a Raf para a temporada. Meu Deus do céu, eles reinventaram a Raf. O cara não tem vergonha de dizer isso, que ele reinventou um personagem, né? Eu quero ver ela, sim, numa caminhada, né? Numa evolução, mas reinventar é uma coisa bastante forte, né? Ele diz que ela está na própria jornada dela, né? Que é realmente interessante e surpreendente, mas eu não sinto, assim, muita firmeza quando ele fala sobre essa personagem, a não ser dessa questão de reinventar, que eu achei bastante problemática, né? Ele fala que a Beverly só confia no Picard, por isso que ela entra em contato com ele pedindo ajuda e dizendo para ele não confiar em ninguém, né? E obviamente ela tem todos os motivos do mundo, né, para confiar no Picard, né? Ele fala sobre a Vedic, que parece ser a grande vilã da temporada. Ele diz o seguinte: não é só uma vingança, não é só uma vingança. Eu também não sei, cara, eu não consigo acreditar em nada que esse cara fala, para falar a verdade, né? Essa é a verdade, né? Ele diz que tem mais coisas por trás da vingança, que a gente sabe que tem uma vingança ali, né? Que ela tá buscando contra o Picard, parece que pessoalmente, né, uma coisa bem de Khan, né, de vingança contra um capitão, né, no caso agora almirante, né, e no filme 2 é um almirante também, né, e aí eu acho que essa questão que ele diz que não é só essa vingança por trás, acho que isso aí é lero, né. O que é o pessoal que anda com ela usando máscara, né? Ele diz que o que ele diz aqui? Diz que ele um passo, não entendi bem o que ele está dizendo. Mas enfim, e que esse é realmente o fim. Ele diz que vai ter um clima de fim da nova geração. Acabou a nova geração agora em Star Trek Picard, né? Essa temporada ela é o fim mesmo da grande jornada aí de 35 anos, né, 36 já, da nova geração, e que daí ele planeja, né, uma continuação, né, uma nova série que venha aí na esteira de Star Trek Picard, e que tenha uma espécie de Star Trek Legacy, ele fala, né, que são personagens que vão continuar, né, alguns dos personagens vão continuar e interagir, né, com uma nova geração, uma espécie de passagem assim de bastão, de tocha, né, como aconteceu com a nova geração passando para Deep Space Nine, por exemplo, né? Mas aquilo aconteceu em um episódio, né? E se bem que também teve o Miles, né? Que vinha, é um personagem que permaneceu, e depois veio o Worf, né? Mas o Worf veio bem depois, né? Então não foi uma coisa imediata, né? O George tem um novo posto, né? E preocupações com a sua família. Parece que aparecem as filhas dele, né? Eu vi isso em algum lugar. Tá aqui, ó, Mika Burton, né, ela interpreta a alferes Alandra LaForge, né, que é filha do LaForge, ou seja, a filha do LeVar Burton vai fazer um papel de filha do George LaForge. O que mais? Você está vendo, principalmente, Doutora Crusher, né, tem um papel importante, ele diz, né, mas que a primeira vez que nós vamos vê-la na série vai ser cheio de adrenalina. Worf e Raf vão se cruzar no submundo do crime, ou seja, só falta o Batman ali no beco do crime para lutar junto com o Worf e com a Raf, né?
que é a cena que a gente vê no trailer dos dois lutando, né? Temos também o Lore e o e o e o e o Dr. Moriarty, né? Só que aqui ele não fala muito, né? Ele só confirma, né, que o Spiner está fazendo o lore, né? E que a questão do Moriarty aqui, pelo que eu vejo aqui, ele não comentou muito, né? Enfim, ele diz que as apostas são muito pessoais e com consequências galácticas, né? Vamos ver se vai acontecer alguma coisa mesmo, né? E ele diz que o Worf está histérico nessa temporada, né? Que tem humor em todos os lugares. A gente já tem falado há algum tempo sobre a falta de humor em Star Trek Discovery, que é uma grande falha da série, né? E ele está dizendo, talvez já pensando nisso, que sim, vai ter humor, né? E eu acho que especialmente na dinâmica entre o Jonathan Frakes e o Patrick Stewart, né? Que são os dois grandes camaradas em armas, hein? E que sempre pode rolar alguma cena engraçada, como tem no trailer, né? O Riker perguntando, tu tá curtindo isso e tal? Quer dizer, o Picard pergunta para ele, né? Aquela cena é engraçada, né? Muito bem, eu acho que é basicamente isso, né? Bastante coisa aqui que o Terry Matalas falou sobre a temporada que realmente não ajudaram, não, me ajudaram a ter esperanças, né? Mas vamos ver o que pode acontecer. Eu espero estar redondamente enganado e espero que a série seja muito boa, apesar de que eu tenho só 10% de confiança de que será. Pessoal, aguardo vocês aí nas próximas lives, nos próximos vídeos. Fiquem sintonizados aqui no Apenas um Tracker, que sempre está rolando notícias, dicas e coisas novas e interessantes sobre o universo de Star Trek. Uma vida longa e próspera a todos e tchau!